Bom dia e lá vamos nós para mais um episódio do governo Lula com o Banco Central. E o Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que não houve necessidade do banco intervir no câmbio na questão da alta do dólar. E vamos concordar, não precisa nem ser um expert em economia para concordar com o Campos Neto. Ele destacou ainda que o responsável pelo câmbio foi indicado pelo Lula, ou seja, as críticas empenhadas pelo Lula contra o Banco Central não se fazem razoáveis. E vale destacar que a decisão sobre o câmbio ali é tomada por órgão colegiado, com vários representantes, economistas que entendem de economia, diferente do Lula, que só sabe criticar o Banco Central. Uma posição bastante interessante que desmente, inclusive, o Lula quanto à política econômica do Banco Central. Ele tenta terceirizar a responsabilidade pelo péssimo desempenho do câmbio ao Banco Central e ao Campos Neto, quando na realidade o responsável é o próprio Lula, com as bobeiras que ele fala, e o Fernando Haddad, um inapto que está alocado na cadeira de ministro da Fazenda. E falar em ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Câmara aprova urgência para segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. E lá vamos nós de novo para mais impostos, mais tributos, mais contas para você, brasileiro, tupiniquim, feliz e contente, pagar. Na calada da noite, eles empurraram um pacote de reforma tributária. Acredite, falamos no vídeo de ontem sobre a taxação de serviço funerário, certo? Certo, é só você olhar aqui no link que você vai ver. E aí você já não pode morrer e, pasme, nesse trecho que eles pretendem aprovar agora, prevê o aumento de impostos de heranças e a taxação de planos de previdência, ou seja, sabe aquele VGBL que você deixa para o seu filho isento de tributação, porque você coloca ele lá como beneficiário quando você tem, sei lá, 20 anos e vai pagar quando tiver 60? Pois bem, então, agora você vai pagar imposto sobre isso. Afinal de contas, você tem dinheiro no país, você paga imposto na gestão PT. Parabéns para você que fez o L. Você aumentou os impostos que a gente paga. Você é um completo lunático. E aí, vamos lá. O que acontece no Brasil é uma piada de mau gosto. E agora o governo Lula acata o Tribunal de Contas da União e libera 1,35, ou seja, 1,350 bilhões de reais para o quê? Para o judiciário. Está fora dos limites do arcabouço fiscal e da meta do resultado primário fixado esse ano, ou seja, simplesmente o dinheiro destacado lá para o judiciário manter os privilégios togados. Resumindo, haja dinheiro para lagosta, segurança, carro, passagens aéreas de classe executiva, compra de equipamentos eletrônicos e até o funcionário que empurra a cadeirinha do ministro do STF. É impressionante como para isso não tem teto de gastos, mas ninguém solta a mão de ninguém, né? E enquanto isso, na República Federativa das Taxações, o gráfico mostra muito bem como funciona o governo. Olha aqui, é interessante porque assim, o Brasil ele tem energia barata, mas uma conta de energia cara. E aí, olha que interessante, subsídios embutidos na conta de luz em 2023. Resumindo, os subsídios embutidos na conta que são custeados pelos consumidores dobraram em 5 anos, representando 13,5% da fatura mensal. E nada de promover a livre concorrência, o livre comércio, muito pelo contrário, continua com o monopólio agora beneficiando os irmãos batistas. Bem-vindo o Brasil do PT. E veja só, é uma piada tão de mau gosto esse país que o que a gente paga é subsídio de tarifa social, universalização e fonte incentivada. E eu vou falar para vocês, esses três poderiam ser cortados de bate-pronto, porque na prática o governo usa seu dinheiro para entregar energia elétrica para áreas invadidas. Sabe aquelas áreas que o Guilherme Boulos acha adequada? Exatamente isso. Ou seja, o cara invade a terra, rouba a propriedade e você paga a conta de energia deles. E pegando o gancho aqui para falar de piada da nossa política brasileira, o Datena reconheceu que foi um fiasco no primeiro debate. Vamos relembrar o Datena. Olha, que seriam dotados de no-break. O Datena, nosso Biden paulistano, ele reconheceu que foi patético no primeiro debate. Criou narrativa, obviamente a responsabilidade nunca é dele. Ele foi no Roda Viva e lá ele disse que achava que ia muito bem, porque ele é um apresentador muito qualificado. E aí ele se surpreendeu. Aí não sabe se vai bem, se não vai bem, enfim, dá uma olhada no Datena, no Roda Viva. E o show do Biden paulistano. Meu desempenho foi muito abaixo da minha expectativa, da expectativa de todo mundo. Subestimei, inclusive, o debate, achei que por ser um bom apresentador de televisão, eu fosse tão show dos caras com regras. O Datena, ele é tipo aqueles personagens de videogame, o NPC, ele só compõe o cenário, mas não joga. É exatamente isso, ele tá ali, ninguém escolhe o bonequinho, só sabe que ele tem uma utilidade simplesmente figurativa e ninguém leva ele a sério também. E aí eu quero lembrar vocês sobre a porta-voz
do governo Lula, Dani Lima, que disse que se o Milei viesse ao Brasil, encontrasse o Bolsonaro, não encontrasse o Lula, as relações diplomáticas se estremeceriam. Dá uma olhada na Dani Lima. Se Milei vier ao Brasil para esse evento de extrema-direita, aí deve ter consequência diplomática do tipo tirar o embaixador argentino do país. Pois é o que está acontecendo e olha só quem o Brasil recebeu. Lula recebe rival de Milei um mês após o encontro com o líder Bolsonaro. O peronista Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, viaja para Brasília para discutir temas econômicos. A questão é que ninguém da Argentina liga para esse sujeito e o fato dele se encontrar com o Lula simplesmente diminui ele na política argentina, mas também diminui o papel do Brasil na política internacional. O Brasil, que já se porta como um anão diplomático, atropela as relações diplomáticas com outros países por uma questão política, ele quer interferir na política interna de maneira completamente assodada e acaba dando caneladas, cometendo barbaridades como essa. E aí, quando o caldo entorna e a relação fica pior, ele faz o que está fazendo com a Venezuela. Olha que interessante. Ele sugeriu convocar eleição na Venezuela para contornar a crise. O Maduro deu um golpe há um mês nas eleições e agora o Lula fala, faz nova eleição para contornar a crise. E aí, assim, o Lula sugeriu isso caso o Maduro não consiga comprovar a lisura do processo eleitoral. Agora, como que o Maduro vai provar a lisura? Você faz uma nova eleição, só vai dar uma nova oportunidade para o Maduro fraudar o sistema eleitoral da Venezuela. O Lula deveria exigir efetivamente a saída do Nicolás Maduro do poder, mas isso ele também não vai fazer, porque o Maduro é um socialista aliado do Lula, aliado ideológico do Lula, e ele vai defender o ditador, assim como a gente pega todos os socialistas brasileiros, hipócritas que são, defendendo ditaduras mundo afora. Vale dizer que sempre que o socialista está falando em democracia, na verdade ele está falando de defender a ditadura. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.